Quero convidar os queridos a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 10. Este é o texto sobre o qual nós vamos pensar nessa noite. Façamos a leitura de forma alternada. Assim, o pastor lê um versículo e o irmão responde com o versículo seguinte até o 10, quando nós leremos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou ele com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, todos nós, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. É a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. Eu quero pedir a você que, mesmo assentado, como você está, coloca o seu coração diante de Deus, pedindo a Deus que fale a você poderosamente. E pede as bênçãos de Deus sobre a missionária Leninha Maia, que há de expor a palavra do Senhor nessa noite. Feche teus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor, pela tua misericórdia, Pai, fale conosco, Senhor. Muitos saíram de casa, Senhor, talvez lugares distantes, para chegar hoje aqui. Fale conosco, Senhor. Eu te clamo por cada vida que está aqui, por cada vida que está online na sua casa. Eu não conheço a história de ninguém. Eu não sei o que se passa em cada coração, mas o Senhor, através do Santo Espírito que sonda cada um, que o Senhor esteja ministrando, tratando, curando, mudando vidas, salvando. E que possamos, Pai, nos parecer com o Senhor Jesus na bondade, na misericórdia, no amor, na graça e na leveza. Repreenda todo mal, tudo que não vem de Ti possa cair por terra em nome de Jesus. E que Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, amém, Pai. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, que o pastor acabou de ler, é um texto riquíssimo, lindo, belo. Fala de cura, fala de restauração, fala de mudança de vida, e mudança de vida radical. Porque aqui é citado uma pessoa que não tinha esperança. Uma pessoa que era levada, possivelmente por amigos, por pessoas próximas, familiares, à porta do templo.
A sua rotina não era uma rotina para esperar algo sobrenatural. Pelo contrário, ele já sabia que tinha que chegar, ser colocado na porta do templo, porque ele não andava e ele precisava conseguir alguma esmola para levar para casa, para ajudar alguém. Interessante observarmos nesse texto a riqueza de detalhes que o escritor passa justamente para que possamos tirar lições práticas para o nosso dia a dia. E eu gostaria de destacar Martin Lloyd-Jones, quando nos seus comentários acerca desse capítulo, ele diz que esse texto, a partir de Atos 3, é um retrato do que de fato aconteceu no final do capítulo 2. É o resultado do mover sobrenatural de Deus dentro da igreja. Esse capítulo 3 é essa cura extraordinária, esse milagre, esse mover do Senhor na vida desse homem, impactando tantas e tantas outras vidas, aconteceu porque a igreja passou um período de tratamento profundo através da descida do Espírito Santo de Deus. E a igreja mudou. As pessoas precisaram mudar. A forma de ver a vida mudou. A forma de caminhar no dia a dia mudou. Porque quando o evangelho toma a vida de alguém, a vida tem que mudar. Se não há mudança, se há continuação de práticas antigas, pecados não são largados, tem alguma coisa errada. E aqui nós podemos ver a igreja se movendo através do poder de Deus. Esse coxo de nascença, a gente não sabe a marca, o que paralisava ele. Alguns escritores querem até, de certa forma, diferenciar essa situação. Alguns acreditam que ele se acostumou a essa vida, mendigar, depender dos outros. Ele tinha aproximadamente 40 anos, e eu gostaria que você pudesse ler comigo um pedacinho do que estava acontecendo na igreja. Por isso, mantenha sua Bíblia aberta, e nós estaremos lendo agora Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Leia comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com a igreja é que muitas pessoas ainda hoje vivem a mendigar. E eu não quero falar lembrando da necessidade que é muito forte nos nossos dias e na carência de recursos humanos, que podemos ver muitas pessoas. Eu estou querendo dizer de pessoas que muitas vezes têm anos e anos na igreja, mas é como se estivessem à porta da igreja. Conhecem Bíblia, conhecem os líderes, conhecem os pastores, conhecem os presbíteros, conhecem os diáconos. Talvez são pessoas que sejam até líderes dentro da própria igreja. E por que mendigar? Meu irmão, nós
Quando recebemos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós ganhamos a graça de Jesus. E essa graça, ela faz toda a diferença na minha e a sua vida. Mas quantas vezes nós percebemos de pessoas que têm contato com a Bíblia, mas permanecem nas mesmas crendices, na mesma maneira? Entram e saem da igreja como uma rotina do seu domingo, do seu dia a dia, talvez até para ligar a internet, você que está em casa. E eu quero chamar a atenção de situações que nós podemos ver, onde a pessoa tem contato com a graça, mas não abre o seu coração. Onde a pessoa tem contato com a graça, mas não obedece a palavra. E logo quando eu estava montando essa mensagem, eu fiquei pensando no irmão do filho pródigo, por que não? Em Lucas 15, quando nós conhecemos essa história e sabemos bem do filho pródigo que saiu para gastar tudo, mas é interessante, sempre me chamou a atenção a situação do irmão dele, que não saiu de casa, que não pediu parte da herança, permaneceu perto do pai, mas o fato de permanecer perto do pai não significava que ele tinha uma vida próspera junto à sua família. Pelo contrário, estava perdidamente perto da bênção, mas ao mesmo tempo perdido dentro da sua própria casa. Por isso a indignação, por isso a revolta na alma, por isso a mágoa, por isso a tristeza. Reconhecendo seus erros, caindo em si, pedindo perdão do pai. E ele chega e vê aquela festa e ele começa a ficar indignado. E algumas perguntas aparecem no coração dele. Com certeza essas perguntas podem aparecer a qualquer momento nos nossos. Por que não eu? Por que a festa não é para mim? Por que a cura não acontece na minha vida? Por que as mudanças não acontecem? Por que as portas não se abrem? Se há tanto tempo eu frequento a igreja, se há tanto tempo eu busco o Senhor, se há tanto tempo eu me prostro, eu me dedico, eu vou à casa de Deus, tenho orado, tenho colocado minhas aflições e as coisas não acontecem. Meu irmão, precisamos reconhecer que apesar das nossas lutas, o fato de estarmos na presença do Senhor já é a maior graça que podemos receber nessa vida. Quantos e quantos passam momentos nessa vida sem sentir o prazer e o gozo de um Deus que realiza o milagre de plantar a eternidade no nosso coração? E você que entregou a vida ao Senhor Jesus, você sabe disso. Sabemos também que as aflições não podem cegar os nossos olhos, que há um tempo determinado para todas as coisas, e continuamos servindo um Deus que abre portas onde não há portas e traz à existência as coisas que não existem. É tempo do tratamento, é tempo da cura, é tempo de submissão na presença do Senhor, e é tempo de adorar o Deus, não pelo que Ele dá, mas pelo Deus que Ele é. Senhor soberano, Senhor que está no controle de todas as coisas, o que nos conduz e o que nos presenteia com a salvação. Por isso que nós precisamos refletir se na nossa caminhada do Evangelho não estamos mendigando. O Senhor deseja que você e eu tenhamos experiências com o Espírito Santo, que a nossa caminhada seja frutífera, que a nossa caminhada seja resultado do segundo tópico que eu quero compartilhar com vocês. O entendimento que Deus levanta quem Ele quer, amém? Meus irmãos, um dos maiores presentes que nós podemos receber nessa vida é reconhecermos na palavra do Senhor que é verdadeira, que é santa,
que nada você fez para alcançar a salvação. É dom de Deus, é presente para a sua vida. E por quê? Para que ninguém se glorie, diz a palavra do Senhor. E Ele levanta quem Ele quer, da hora que Ele quer e na forma que Ele quer. E por que eu quero dizer isso baseado nesse texto? Que eu fico maravilhada com a palavra de Deus. Quem Ele levanta nesse texto? Além do paralítico, além do coxo, Ele levanta Pedro. É fácil a gente se lembrar da vida de Pedro. Se você voltar um pouquinho a passagem, você pode também encontrar em diversos evangelhos, principalmente no final de João, quando descreve o sentimento de fracasso de Pedro por ter negado 3 vezes Jesus. Ele prometeu andar com o Senhor Jesus. Ele prometeu proteger o Senhor Jesus. Ele prometeu doar a sua própria vida, e no momento quando Jesus mais precisava do seu discípulo, Ele negou. Quantas vezes eu montei sermões assim, mensagens baseadas nesse texto, em histórias de Pedro, e eu fiquei me imaginando no lugar de Pedro, a frustração do fracasso. Porque é muito gostoso nós lembrarmos dos nossos momentos de entrega ao Senhor Jesus, no qual talvez você foi à frente num acampamento, numa pregação, talvez na sua casa sozinho, quando você reconheceu o Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida, e você decidiu seguir ao Senhor. Uma convicção absurda toma nossa alma, o desejo de ler a palavra, de estudar, frequentar a escola dominical, se aprofundar na fé, crescer no conhecimento, e de repente, diante das lutas da vida, o desânimo toma conta do nosso coração. E nós acabamos fazendo tantas coisas feias, que a gente sabe que entristece o coração de Deus, por causa da nossa personalidade, que ainda tem o pecado e precisa ser dominado, precisa ser repreendido, precisa ser abandonado. E com Pedro não foi diferente. Aquele homem fracassado, aquele homem que falhou na presença do Senhor, aquele homem que quando ele estava negando Jesus, o olhar de Jesus passou pelo olhar de Pedro exatamente naquele momento. Esse homem é transformado pelo poder de Deus, que não joga gente fora. Pelo contrário, quando há quebrantamento, Ele restaura para a sua glória. E foi isso que aconteceu com Pedro. Lá no finalzinho do Evangelho de João, podemos ver quando Pedro sai para pescar, desorientado, cansado, pensando em fazer a única coisa que ele sabia fazer por ser pescador. Quando lá da praia, Jesus conversa com ele, ele não reconhece de cara que era Jesus. E quando Jesus pergunta, pescaram alguma coisa? Ele diz, não pescamos nada. E do barco, aquela angústia do fracasso, mas lá da praia, a certeza e a convicção de uma ordem cheia de autoridade e poder. Porque afinal de contas, Pedro ainda não sabia que era Jesus. E Jesus diz, jogue as redes do lado direito. E sempre o que me espanta nesse texto é o fato deles jogarem. Eu não sei se eu jogaria. A gente não é assim, querido. Não tem horas que a gente está cansado de falar do mesmo assunto, de falar das mesmas lutas, de chorar as mesmas lágrimas, de estar cansado dessa vida, da caminhada, e você fala, Senhor, eu já orei, eu não vou jogar as redes de novo. Mas sob a palavra cheia de autoridade do Senhor, não era de qualquer um, mesmo sem reconhecer a pessoa de Cristo. Isso que é autoridade. Eles jogaram e eles puxaram naquela rede 153 grandes peixes.
Até que ocorreu o esclarecimento que quem tinha dado a ordem era o próprio Jesus. E ao chegar na praia, aquela conversa gostosa na beira da praia, com fogueira, e de repente Jesus lança sobre a vida de Pedro 3 perguntas seguidas, sequenciais, da mesma forma: Pedro, tu me amas? E nós já conhecemos essa história na qual ele fala: eu te amo, Senhor, mas eu te amo apenas como amigo. Eu falhei, eu era para estar do teu lado, eu entreguei a minha vida, mas eu não entreguei ao mesmo tempo. Eu sou um fracassado, Senhor. Eu disse que permaneceria firme, eu disse que os teus sonhos eram os meus sonhos, Senhor. Eu disse que eu queria fazer a tua vontade, mas eu não fiz. Só que o nosso Deus, olhando para dentro de Pedro, colocou fé na vida de um homem que para mim e você não teria mais jeito. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Ah, Pedro, 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 eu vou te levantar. Pedro, eu vou fazer uma nova história. Pedro, sou eu que estou falando contigo, te dando uma nova oportunidade, porque eu acredito no meu mover na tua vida. Eu acredito que o teu fracasso não foi por acaso. Eu acredito e tenho uma nova história de vida para você. E Pedro se levanta naquele momento. Pedro continua a caminhar no Evangelho e a novidade de vida acontece. O poder é derramado e o maior presente acontece quando é relatado no início do livro de Atos o derramar do Espírito Santo. E Pedro estava lá. Ficou cheio, irmão. Ficou cheio. Era tanto poder que saía da vida de Pedro que as pessoas colocavam os doentes à beira do caminho, porque acreditavam que até a sombra de Pedro curava. Por isso que nesse exato momento esse homem chega para nos ensinar que Deus levanta quem Ele quer e da forma que Ele quer, porque a graça vem do coração do Pai. Em terceiro lugar, eu quero destacar: vidas transformadas se tornam usinas do poder de Deus. Vidas transformadas se tornam usinas do poder de Deus. É interessante que quando eu olho essa passagem, a gente consegue enxergar de forma tão fácil o que é poder de Deus. Entrando no templo, um homem a mendigar, esperando dinheiro, esperando esmola. Pedro, que não tinha, joga por terra o evangelho da prosperidade. Nós temos um Deus próspero que pela misericórdia pode nos abençoar, sim. Louvado seja o nome de Deus, mas a nossa adoração não é baseada no que Ele nos dá. E nesse exato momento desse texto, Pedro diz: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Poder de Deus, autoridade espiritual. E é interessante que tem um texto de Ricardo Barbosa, pastor Ricardo Barbosa, de Brasília, pastor presbiteriano, que ele faz um comentário sobre espiritualidade e espiritualidades, e que me chamou muita atenção. Que ele diz que nesse tempo da igreja primitiva, a teologia era resultado de uma vida comprometida e cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Não estava separado. Através do iluminismo, através de tantas mudanças, as pessoas começaram a separar teologia de vida e crescimento com Deus. E o que eu quero dizer com isso? Hoje é possível você encontrar teólogos que não oram. Hoje é possível você encontrar gente que conhece Bíblia, que não tem nenhum relacionamento com Deus. Hoje é possível você encontrar pastores que não têm a unção de Deus e você não vê o evangelho em movimento na vida dessas pessoas. Mas lá na igreja primitiva,
em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver algo totalmente diferente. A aula de teologia era baseada em vida, na prática, no conhecimento da palavra, e o evangelho se movimentava a ponto da igreja ser transformada em todos os relacionamentos, com Deus, com o próximo, dentro de casa, no partir, na comunhão. Nós precisamos repensar que tipo de teologia nós temos vivido. É maravilhoso nós mergulharmos no conhecimento da palavra de Deus, é maravilhoso nós buscarmos aprimoramento em relação aos nossos estudos, mas digo uma coisa para vocês: o Senhor enche, não são vasos cheios de diploma, o Senhor enche, são vasos quebrantados na presença dEle. Às vezes tem vasos com tanto diploma que não tem mais condição de encher do poder de Deus. Por isso que falta autoridade espiritual. Porque a autoridade espiritual é presente dado por Deus. E a visitação do Espírito Santo é para coração quebrantado, coração humilde, coração que se lança no pó, vida com Deus, comunhão, experiência com o Senhor. Por isso que não adianta só cantar. Por isso que não adianta só falar, só pregar. Não adianta ser, eu sempre uso essa expressão, né? Não adianta ser somente um tocador de violão, tem que ser um adorador. Não adianta ser só um orador da palavra, tem que ser um pregador cheio da presença do Senhor, que viva a palavra, porque teologia não pode estar desassociado de uma vida na prática com Deus e na comunhão com o Espírito Santo. É vida se movendo. Por isso, que quando nós olhamos que essas vidas se tornam usinas do poder de Deus, e o que me chama a atenção é o que esse poder faz com a gente. Meu irmão, as pessoas vão reconhecer a presença de Deus na tua vida, até quem não gosta de você. É lindo isso. Eu estou lendo um livro que me chama muita atenção e fala sobre muitos homens de Deus que foram levantados num tempo muito difícil na pregação do Evangelho. Um deles, John Wesley, e o que me chama a atenção são marcas e expressões que as pessoas passavam de pastores, de homens de Deus e mulheres, que o rosto brilhava, era algo diferente o contato com eles. A ponto de algumas pessoas relatarem a dificuldade de olhar nos olhos diretamente porque saía fogo. Poder de Deus. Contato com gente santa. Contato com gente que você tem vontade de mudar. Contato com gente que te coloca para andar. Contato com gente que faz você levantar de uma situação de paralisia para caminhar na sua fé. Esse é o nosso Deus. Por isso que nesse exato momento, antes de Pedro relatar, levanta para esse paralítico, para esse coxo, ele diz algo que marca as nossas vidas. Olha para nós, está aí no texto. Olhe para nós. Eu não sei qual é o momento, se era um prato, se era uma sacola, talvez sacudindo algumas moedas, mas sem olhar fixamente para quem podia dar alguma coisa. E nesse exato momento, antes da operação do milagre, Pedro lança essa frase, olhe para nós, é como se ele pudesse dizer, olha o que ele fez por nós, olha o nosso testemunho, somos pessoas transformadas, somos pessoas diferentes, a glória do Senhor passou pelas nossas vidas, tem algo sobrenatural acontecendo, você não está entendendo, olhe para nós, não são só palavras.
Por isso que nós podemos dizer agora, levanta e anda, porque o poder de Deus, ele se movimenta no povo, que é chamado povo do Senhor. É um negócio tão absurdo, meu irmão, que enquanto você está aqui, Deus pode estar manifestando a tua graça e respondendo a orações lá dentro da tua casa. Enquanto você está aqui, Deus pode estar desenrolando situações que você já vem orando há anos. Mas o maior movimento do Espírito Santo começa dentro das nossas próprias vidas, porque as pessoas não vão olhar para a sua situação financeira, as pessoas não vão olhar para a sua situação familiar. A primeira coisa que as pessoas vão olhar é para a sua própria vida, o seu caráter, a sua personalidade, se está mudado. Permanecer da mesma forma é o maior atestado que a graça de Deus não passou por aí. E eu quero terminar essa palavra dizendo que vidas transformadas, em quarto lugar, manifestam a glória de Deus. Eu confesso a vocês que quando eu estava fazendo essa mensagem, tem um texto aqui, tem um pedacinho que para psicanalista é um prato cheio para a gente degustar. Exatamente no momento em que é relatado em Atos 3, capítulo 7, dizendo: deu um salto, se posicionou, gente. O paralítico poderia ter recebido a cura, poderia ter permanecido na mesma situação, porque muitas vezes temos contato com a graça, mas queremos continuar da mesma forma. Só que esse texto fala que ele deu um salto. O que isso significa para as nossas vidas? Posicionamento diante da graça do Senhor. É como se ele estivesse dizendo: o milagre chegou, o meu tempo chegou e eu já estou pronto. Eu já estou pronto. E montando o sermão, era impossível não se lembrar de uma história que eu já contei aqui. E tive o privilégio de ter o contato essa semana com esse homem que eu vou falar aqui. Um amigo querido do coração, que quem frequenta Teresópolis com certeza já viu esse homem lá vendendo empadinha. É o Paulo, indo lá para 40 casas, exatamente, né? Ele agora tem até uma, não sei o nome daquilo, isso aí, gente, tem isso aí. Antes ele vendia numa carrocinha pequenininha, e ele sempre estava ali vendendo, e anos, eu passava por ali, e algo me chamava a atenção, que ele ficava em pé o tempo inteiro. E eu fiquei assim: gente, esse homem não senta não, vou dar uma cadeira de presente para ele. E eu comentava com meu marido, o nome dele é Paulo, e certa vez eu parei para comprar empadinha. Eu perguntei: ô Paulo, por que você não pega uma cadeira para sentar? Eu passo aqui, tu fica o dia todo, e o dia todo em pé, tu não cansa não? Olha que fala mais de gente preguiçosa minha, irmão. E ele, sabendo que eu era crente, falou assim: ô irmã, presta atenção, eu estou preparado para chegar da minha bênção. Quando a Bíblia de Deus fala com alguém, em diversos textos, o que fala? Servo, põe-te em pé porque eu falarei contigo. Eu já estou em pé, irmã. Gente, eu me enchi de vergonha. E ele disse: minha irmã, eu já fico em pé para que as pessoas que passam possam saber, ele já está preparado para vender. Eu vou vender tudo, minha irmã. Pela fé já está tudo vendido. E eu disse: Paulo, tu acabou de pregar para a minha vida. Quando eu vender meus livros, eu vou vender só em pé agora. Mas eu tirei uma lição para a minha vida sobre posicionamento. E esta semana eu tive contato com Paulo, fui lá comprar as empadinhas para minha mãe. E eu conversando com ele, falou assim: e aí, vamos tirar uma foto nova? Eu não, estou horrorosa hoje. Hoje não, porque de vez em quando eu tiro foto e jogo no Facebook a minha foto com ele. Hoje não.
Aí, irmã, vou te falar uma coisa, tá valendo a pena ficar em pé, hein? É mesmo? Deus expandiu meus negócios. Agora eu não tenho só uma carrocinha, agora eu tenho um negócio luxuoso, um negócio bacana para vender. Estou vendendo durante a semana também no centro da cidade. E continuo sem sentar, irmã, em pé, para receber mais bênçãos do Senhor. E eu, glória a Deus, Paulo. E o interessante é que essa história move o meu coração, porque, meu irmão, é tempo de nos posicionarmos na presença do Senhor. É tempo de nós falarmos para o Senhor: Senhor, eu entendi a cura. Eu entendi que o Senhor não me levou ainda, porque tenho que fazer algo nessa caminhada. Eu tenho algo para viver nessa vida. A minha vida ainda não se completou nessa terra. E se eu estou vivo, é porque o milagre está a caminho. E eu posso ser resposta de oração para muita gente. Dá um salto, meu irmão. Volta à caminhada. Volta a sonhar. Volta a entender através da palavra de Deus que Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua história. Mesmo que as pessoas não coloquem fé em você. Mas o Senhor Deus te chama pelo nome. E pelo nome te diz: levanta e anda. Volte à caminhada. Por quê? Para que as pessoas vejam Jesus, porque esse texto termina dizendo que todos ficaram admirados com a glória do Senhor. E aí eu destaco em Efésios 3,19, diz que a pessoa de Deus é cheia com o Espírito, tomado de toda a plenitude de Deus. Colossenses 2,9, toda a plenitude da divindade. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. E Filipenses 1,11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Meu irmão, clame para que você seja cheio do poder de Deus. Essa é a nossa diferença. Essa é a nossa marca. Não é porque você leva um nomezinho aqui na terra, não, irmão. Lá no céu não vai ter plaquinha dizendo só para pastores, só para diáconos, só para presbíteros, só para homens, só para mulheres. Não há escrito isso na palavra de Deus. Na eternidade, serão os lavados pelo sangue de Jesus. Esse é o nosso Deus. Levanta e anda. Fique de pé que eu quero orar com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero orar com você, convidando você a refletir a tua vida. Você que está me assistindo na internet. Às vezes nós ouvimos algumas mensagens e ficamos pensando em outras pessoas. Meu irmão, o que eu clamei nessa semana pela sua vida, para que o Senhor ministrasse ao teu coração, para que ministrasse o meu. E Ele deixa a gente quebradinho, para a gente saber que é Ele. Só Ele. Por isso que se tem alguma área na tua vida que você está parado, que você está sentindo que está paralisado, e você está cansado, está sem alegria de viver, e a vida já se tornou uma rotina, e eu digo mais uma vez para quem está me ouvindo em casa, porque a nossa vida tem se tornado essa rotina, de tantas informações ruins que estão chegando a todos nós. Ah, meu irmão, abre teu coração. Abre teu coração. Nessa noite eu posso dizer para você, pela misericórdia de Deus, olha para mim. Ele tratou, Ele tem tratado, Ele tem mudado, Ele tem me quebrado. Olha para mim. O meu maior desejo nessa noite é a pregação do Evangelho genuína, verdadeira no teu coração, porque eu acredito no poder de Deus, meu irmão. Eu acredito que muitos que estão aqui, por mais que vieram por rotina, o Senhor deseja te presentear com algo extraordinário da parte dEle nessa noite.
não é por minha causa, não é por causa da igreja, nesse templo tão lindo, é porque o Espírito Santo se move em nosso meio. Se posiciona, meu irmão, para uma nova vida, se posicione para uma nova história. E pare de acreditar em mentiras lançadas pelo diabo ao teu coração, dizendo que não vai dar mais certo. Quem é ele? Não deu certo para ele. Para você que é servo do Senhor Jesus, já deu certo. A tua salvação foi antes da fundação desse mundo. A cruz já existia, a eternidade já foi plantada na tua alma, e nem a morte consegue te paralisar. E se fecharmos os olhos para essa terra, nós vamos abrir na presença do Senhor. Glória a Deus. É Ele, para Ele, por Ele. Se amanhã chegar alguma notícia ao teu coração que algum de nós não se encontra mais nessa terra, é porque nós estaremos desfrutando da glória de Deus. E a maior verdade que nós temos nessa vida é Ele. E eu quero pedir ao meu doce Espírito Santo que renove teu coração. Você que muitas vezes nasceu e cresceu na igreja, você que está desanimado na fé, você que tem mendigado a palavra, você que tem entrado na rotina, você que já frequentou milhares de acampamentos, mas sua vida está morta espiritualmente. O sangue de Jesus tem poder. Levanta e anda. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus deseja usar a sua vida para transformar outros. Deus deseja usar a sua vida como canal de Deus. E você pode me perguntar: Leninha, eu não estou aguentando, está difícil. Mas nós servimos um Deus que não desperdiça dor. Através da tua dor será manifestada a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, é pelo Senhor. Como Pedro, a gente pode falar: a gente não tem nada, Senhor. A gente não tem nem certeza se estaremos vivos amanhã. Mas a gente tem a nossa fé em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, o dono da nossa vida, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que eu quero te clamar pelos meus amados irmãos que estão precisando se levantar, que estão precisando de algo novo. Talvez pessoas que estejam nas suas casas angustiadas, assistindo pela internet. Talvez pessoas que estejam aqui nessa noite dizendo: eu estou tão cansado. Gente que talvez esteja falando: eu gosto de estar na igreja, eu gosto de buscar o Senhor, mas Senhor, eu quero ter experiências contigo. Por isso, Pai, que dentro das nossas dores, dentro das nossas lágrimas, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Porque o Senhor é o Deus que nos tira do buraco. Mas o que nós ficamos espantados, que ao cair no buraco, muitas vezes nós nos machucamos tanto, até pelo fato de algumas pessoas nos lançarem no buraco, e ficam as feridas. Mas eu entendo tanto que quando o Senhor vai nos resgatar do buraco, ao invés do Senhor simplesmente nos tirar e voltar à caminhada, cheios de feridas e marcas, o Senhor é o Deus que vai ministrando cura na sua vida. Cura, cura. Ao ponto de, ao voltarmos o caminho, as pessoas começarem a ficar admiradas, dizendo: como você está assim? Que brilho é esse? Que vontade de viver é essa? Que fé, que esperança é essa? E podemos dizer: é Ele, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que passou o seu sangue, tem nos redimido, tem nos justificado, tem nos sarado das feridas mais profundas da nossa alma.
Cura, Pai, teus filhos. Cura, Senhor. Cura. Para a honra e glória do teu santo nome, para que o mundo olhe para nós e veja Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.